Fala aí, meus lindos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Romário, tá? Eu sou professor de Geografia 1 e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula 4, certo? Dessa parte de Geografia Física. Na aula 4, parte 1, nós falamos sobre a história da Terra em si, né? Nós falamos sobre os períodos geológicos, falamos como se formaram algumas estruturas ali primitivas da Terra e hoje nós vamos entrar propriamente nessa questão da estrutura da Terra em si, certo? Trabalhando também com as rochas, certo? Então, não preciso dizer que essa é uma aula fundamental, certo? Todas essas aulas aqui do nosso início, elas são aulas que vão ser essenciais mais à frente para a gente compreender assuntos um pouquinho mais complicados. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa aula, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo método de datação, certo? O que seria o método de datação? Então, basicamente, o carbono 14, né? No caso, ele vai se formar a partir de quê? Ele vai se formar a partir de uma colisão, certo? Entre o nitrogênio 14, que no caso é esse nitrogêniozinho que eu coloquei aqui, certo? E o carbono 14. Esse carbono 14, que é um carbono radioativo, com o passar dos tempos, ele vai perdendo metade da sua composição inicial, certo? É o chamado tempo de meia-vida. Todos os seres vivos e elementos da Terra possuem esse carbono 14, ou seja, dependendo de quanto de carbono 14 esse ser vivo ou elemento ele possui, a gente consegue ali delimitar a sua idade. Por exemplo, um composto qualquer, como por exemplo uma pedra, um ser vivo, um fóssil, certo? Ele tinha uma quantidade inicial de carbono 14. Daí, o período de meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos. Ou seja, se por acaso esse fóssil ele foi encontrado hoje com as partículas do carbono 14 reduzidas pela metade, certo? A gente tem metade do conteúdo dele, quer dizer que a idade daquela pedra ou daquele ser vivo é de 5.700 anos, certo? Então, basicamente, a gente vai utilizar esse meio de datação aqui, porque ele é realmente o mais eficaz, por conta da grande abrangência que o carbono 14, no caso, vai ter na natureza, certo? Esse isótopo do carbono normal. Então, aqui, todo elemento radioativo sofre um processo de desintegração, como eu disse, certo? Que é a transmutação, ou seja, a redução ali das suas partículas iniciais para metade, o tempo de meia-vida, e esse processo é essencial para demarcar a idade de rochas ou estruturas orgânicas, certo? E aí a gente entra agora na questão da Terra em si. A estrutura da Terra ela vai ser composta por três estruturas principais, certo? Nós vamos ter a crosta. Se vocês compararem a Terra como se fosse um ovo, a crosta terrestre seria como a casca do ovo, certo? Vocês estão vendo aqui a casca do ovo? Essa partezinha mais interna seria como a gema do ovo, no caso, o manto, certo? A gente tem a crosta terrestre, mais externamente, temos internamente o nosso manto, certo? E, por fim, temos nosso núcleo, que vai ainda ser dividido em núcleo externo e núcleo interno, mas se formos olhar no aspecto geral, ele é só conhecido como núcleo, tá? Então, externamente temos a casca do ovo, nossa crosta terrestre, internamente ou intermediariamente entre esses dois temos o nosso manto terrestre, certo? Que aqui vai ser a clara do ovo, e no interior a gente tem a gema do ovo, certo? Que é o nosso núcleo terrestre, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas. A primeira das estruturas, a nossa crosta terrestre, ela vai compreender ali a litosfera, certo? Que vai ser essa camada mais superficial do globo terrestre, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui a gente tem um oceano, aqui nós temos as montanhas, a crosta continental, certo? E aqui, ó, a gente tem a litosfera, que é justamente essa parte, ó. Vocês podem perceber que abaixo da litosfera a gente vai ter já iniciando o nosso manto terrestre. Tá vendo aqui, ó, a crosta e aqui o nosso manto terrestre. Então, a crosta terrestre ela vai ser a camada mais fina, onde a gente consegue encontrar
as placas tectônicas, certo? Então, essas placas tectônicas, elas vão basicamente sofrer o quê? Elas vão sofrer pressões ali do interior da Terra, certo? Vocês têm que perceber que esse interior, tanto quando a gente fala do manto terrestre quanto do núcleo terrestre, ele é um interior muito quente, certo? Com pressões muito elevadas também. Então, essas placas, elas vão sofrer a influência da pressão nessas regiões, certo? E aí a gente vai ter a formação de dois eventos, que no caso é o tectonismo ou também o diastrofismo, certo? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre esses dois eventos, certo? E aí é importante a gente também falar sobre a astenosfera, que o que basicamente vai ser então a nossa astenosfera. A nossa astenosfera vai ser ali essa zona superior aqui do nosso manto terrestre, tá bom? Então, essa parte aqui superior que eu acabei de falar, ela é justamente a astenosfera. Esse manto terrestre aqui, ó, essa figurazinha aqui, ele está bem resumido, tá, gente? Na verdade, ela vai ser subdividida ainda em outras classificações. Isso aqui é só de uma forma bem grossa, tá bom? Essa astenosfera vai ser então, essa porção mais superior, vocês estão vendo aqui, ó, porção superior do manto, vai ser aqui a nossa astenosfera, certo? Ela vai ser, então, uma região aqui, ó, que vai ser menos rígida, certo? Então, essa partezinha ela vai estar menos rígida e ela vai ter uma grande... O principal destaque, e tanto é porque que eu coloquei ela aqui destacada, foi porque nessa parte aqui a gente vai ter um grande comportamento sísmico, certo? Então, aqui a gente já tem aqui as nossas ondas sísmicas que vão causar ali, os terremotos vão causar ali essas variações aqui que vão causar o tectonismo ou diastrofismo, tá bom? Daí, retomando de novo aqui ao nosso manto. Retomando aqui para o nosso manto. Ele vai formar, então, a maior parte da Terra, certo? 83% do volume do planeta e 67% da sua massa. E aqui vocês conseguem ver melhor o nosso manto terrestre, certo? Aqui, ó, essa parte do manto inferior, essa parte aqui, ó, que tem uma pressão mais elevada, tem altas temperaturas. Nossa parte mais superior, que é justamente aqui a nossa astenosfera, certo? Essa parte superior do manto terrestre. E aqui, ó, a gente já tem a nossa crosta terrestre e a litosfera, certo? Certo? Essa partezinha aqui mais inferior do nosso manto terrestre, aqui a gente consegue já observar a profundidade de cada um desses. E é importante a gente ressaltar aqui que nessa parte aqui do nosso manto terrestre, a gente vai ter metais importantes, né? Como, por exemplo, o próprio ferro, certo? E também silício, certo? Daí, vamos para a nossa parte mais central da nossa Terra, que é justamente o nosso núcleo terrestre. Esse núcleo terrestre ele vai ter uma temperatura variada de 2.200 na parte superior e 5.000 graus nas regiões mais profundas, certo? Como eu disse antes, a camada externa ela vai ser líquida, enquanto a camada interna ela vai ser sólida, vai ser formada ali principalmente de ferro e níquel, certo? E aí, por conta dessa grande quantidade de ferros, de metais, a gente vai ter então essa região do nosso planeta Terra formando ali o nosso campo magnético, certo? Então, essa parte mais central da Terra vai formar o nosso campo magnético da Terra. Importante a gente lembrar também o seguinte, o campo magnético da Terra, ele não é a mesma coisa que o campo, nossa linha de orientação que a gente usa nas bússolas, certo? Então, o campo magnético, ou melhor, a orientação que a gente utiliza para o campo magnético da Terra, ela é o oposto da que a gente utiliza para a nossa orientação normal. Então, quando a gente aponta para o nosso norte terrestre, a gente aponta para o nosso sul magnético, certo? Então, ocorre ali uma inversão das nossas polaridades, certo? Daí a gente tem dois conceitos importantes que são apresentados por Ortelius e por Renninger, certo? Ortelius ele fala o seguinte, ele observa o nosso mapa mundial e aí ele percebe que o mapa ele parece muito com um quebra-cabeça, certo? Se vocês observarem, por exemplo, a porção do hemisfério sul, principalmente do Brasil, ela se conecta bem direitinho com a porção da África, certo? Então, observando isso, ele pensou o seguinte, que há muito tempo atrás existiria, então, um supercontinente que, com o passar dos tempos, ele começou a se separar por algum processo que ele não conhecia, certo? O Renninger, mais à frente, ele aprofunda essa teoria e dá, então, a noção de Pangeia, que é justamente agora um supercontinente, certo? Que se separou com o passar dos anos e aí
veio dar origem aos nossos continentes atuais, certo? Esse supercontinente, então, seria formado ali pela nossa Laurásia, certo? América do Norte, Europa e Ásia. E a nossa Gondwana, América do Sul, África, Antártida, Austrália e a Índia, certo? A principal como é que eu posso dizer? A principal evidência que a gente tem para essa teoria das placas tectônicas é justamente a nossa dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica, ela é um indício de que há muito tempo essas estruturas, esses continentes, eles eram unidos, certo? A gente tem aqui, ó, a teoria das placas tectônicas, então, que vai dizer o seguinte: vai dizer que no manto terrestre, nessa porção mais superior do nosso manto terrestre, ou seja, na região da astenosfera, nós temos ali a formação de linhas de convecção, certo? Essas linhas de convecção, elas vão girar aqui, vocês estão vendo? Elas vão girar isso por influência da pressão e do calor e vão acabar promovendo uma exacerbação do conteúdo magmático para essa região aqui, ó, essa região de contato entre duas crostas terrestres. Quando há um contato dessas duas crostas terrestres nessa porção mais fina com esse manto magmático, certo? A gente vai ter então a separação da nossa estrutura geológica, certo? Por isso, nessas regiões aqui, ó, vocês conseguem ver, a gente tem uma grande quantidade, ou melhor, a gente tem uma temperatura bem mais elevada, certo? Porque aqui é uma intensa área de contato magmático. Daí, finalmente, a gente entra nessa parte de rochas, certo? Calma, gente, vai dar certo. Tá, gente, então vamos começar. Vamos começar aqui falando das nossas rochas magmáticas. Mas antes de falar das rochas magmáticas, a gente tem que falar o que é o magma. Então, o que vai ser o magma? O magma vai ser aquele conteúdo presente ou no nosso manto terrestre, ou também, deixa eu voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. O magma, ele vai ser todo esse conteúdo presente aqui, ou no nosso manto terrestre, certo? Ou na própria crosta terrestre, certo? Esse magma, então, ele vai ter uma grande quantidade de quê? Uma grande quantidade de minerais, certo? Como os silicatos. E aí ele vai formar essa estrutura de elevadas temperaturas que pode ou não vir a emergir aqui. Se esse manto, ou melhor, quando nós consideramos esse magma aqui nessa porção ainda dentro da Terra, certo? A gente chama ele de magma. Quando esse magma ele já vai para o meio externo, ou seja, ele já entra em contato com a litosfera, certo? A gente agora passa a chamá-lo de lava, certo? Então, a lava ela é nada mais do que um magma que agora entra em contato com fatores externos, certo? E aí, voltando aqui, ó, as rochas, então, elas são formadas por esse magma, certo? As rochas magmáticas são formadas por esse magma e por isso que elas são chamadas também de rochas ígneas, certo? Basta vocês lembrarem que ígneas é o quê? Calor, certo? Então, são rochas extremamente quentes. E aí, ó, são rochas formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. Elas são, em grande parte, antigas e resistentes, tá bom? Então, aqui é só para vocês se situarem, saberem como é que se dá essa evolução das nossas rochas, certo? E aí elas vão, eu queria que vocês gravarem isso, constituir aqui o nosso embasamento dos escudos cristalinos, certo? Daí essas rochas magmáticas, elas vão ainda ser separadas em dois tipos. Nós temos as nossas rochas intrusivas, ou plutônicas, e as nossas rochas extrusivas, ou vulcânicas. O que vai ser uma rocha intrusiva? Tirem pelo nome. Intrus é dentro, certo? Então, são rochas que elas sofrem uma diminuição da temperatura e pressão, e elas acabam ali se solidificando, certo? Mas ainda dentro de uma estrutura geológica, como, por exemplo, um vulcão, certo? Então, são rochas que ainda se localizam dentro de vulcões ou de regiões ali da nossa crosta terrestre, certo? Que vão formar essas rochas, tá bom? Então, começando pelas rochas intrusivas ou plutônicas, o que elas vão ser? Essas rochas intrusivas, tirem pelo nome, gente. Intrus, o que é uma coisa dentro, tá bom? Então, são rochas que ainda permanecem dentro de alguma estrutura geológica maior, como, por exemplo, um vulcão. Então, são rochas que se formam a partir do nosso magma, certo? Só que esse magma ele vai ter, sim, uma redução de pressão e de temperatura, certo? E aí vai dar origem a essas rochas intrusivas ou plutônicas. Então, ela vai ter uma granulação
grossa, certo? Ela vai ser mais dura, justamente porque aqui a gente tem uma pressão mais elevada, certo? A gente tem um acúmulo ali de temperatura e pressão maior dentro de um vulcão, e ela vai ser menos densa, justamente porque ela ainda se encontra mais dilatada, certo? Por conta da alta temperatura dentro desses vulcões. Ela constitui, então, a placa continental, e aí os nossos principais exemplos são o nosso granito gabbro, cianito e diorito, tá bom? Daí, quando as nossas rochas extrusivas ou rochas vulcânicas, nós temos aqui rochas que, extrusivas, são rochas que estão fora. Então, elas não se localizam mais dentro de estruturas geológicas, elas já se localizam no meio externo, certo? Então, são rochas que são formadas a partir de interações com o nosso meio interno, tá bom? Como, por exemplo, a temperatura ambiente, certo? Com também o vento, com diversos fatores que estão presentes ali na nossa camada externa, certo? Então, elas vão ter uma granulação mais fina, vão ser mais densas, tá bom? E elas vão constituir ali a placa oceânica, tá bom? Então, os nossos principais exemplos são o basalto, granito e andesito, tá bom? Importante a gente falar o seguinte, que essas rochas, elas são mais densas por quê? Aqui nós temos uma temperatura que vai ser muito menor, certo? Então, ela vai ter uma variação ali de temperatura muito menor, tá bom? Por essa variação de temperatura ser muito menor, ela acaba se condensando mais, tendo uma densidade bem maior, tá bom? Daí pronto, saímos das nossas rochas magmáticas e agora vamos falar das nossas rochas sedimentares. O que são essas rochas sedimentares? As rochas sedimentares são rochas que vão sofrer com o intemperismo químico ou físico, ou seja, os fatores externos, certo? Então, vamos supor que a gente tem uma rocha já formada, por exemplo, a gente já tem uma rocha magmática, certo? Essa rocha magmática, ela agora já solidificada, já formada, ela vai sofrer com fatores do meio ambiente, como, por exemplo, fatores químicos e fatores físicos, sejam elas a temperatura, a própria chuva, certo? Então, todos esses fatores vão agir naquela rocha e vão tornar elas em regolitos, ou seja, fragmentos de pedras. Esses fragmentos de pedras, eles vão ser levados pelo vento, certo? E aí se sedimentam em outra localidade, por isso rochas sedimentares. São fragmentos que se liberam, certo? São levados, seja pelo movimento da própria gravidade, ou seja, fragmentos que descem, certo? Sejam também pelo vento, e aí vão se sedimentar em uma localização diferente, e aí vão se compactar, certo? Os principais exemplos ali a partir da precipitação química são o calcário, salgema, certo? O próprio gesso e as estalactites e estalagmites, certo? Vocês percebem que elas são principais. Eu coloquei esses dois exemplos, estalactites e estalagmites, porque vocês também têm que lembrar que essa formação das rochas sedimentares não parte somente de rochas magmáticas, elas podem surgir de outras formações geológicas, certo? Daí, os principais, agora falando de rochas metamórficas, certo? Iniciamos com as rochas magmáticas, depois fomos para as rochas sedimentares e agora estamos falando das rochas metamórficas. São produzidas pela modificação de outras rochas que se dá por altas temperaturas e pressões, certo? Ou seja, elas vão mudar ali a sua mineralogia e textura, embora continuem só. Então, a gente tem, por exemplo, o granito, certo? Sobre uma alta pressão, se torna ali a gnase, a gente tem arenito, calcário, certo? Todas essas rochas aqui são exemplos de rochas metamórficas, certo? Então, o que vocês têm que guardar é que a gente tem uma rocha primitiva, como, por exemplo, o próprio granito, certo? Formado ali, presente, né, na verdade, em vulcões, como a gente falou antes. Esse granito, sob a influência de altas temperaturas ou pressão, vão acabar formando novas rochas, no caso, a gnase, certo? Ou também esses outros tipos aqui que eu coloquei, certo? Os dois principais exemplos, o próprio granito, certo? Se tornando gnase, e o mármore se tornando ali o calcário. Daí, vamos agora falar das estruturas geológicas. Então, vamos só fazer uma revisão. Falamos de quais rochas?
falamos das rochas magmáticas, que vão ser subdivididas em rochas intrusivas e extrusivas. As intrusivas são rochas formadas dentro do vulcão, que sofrem aquele processo mais forte dos fatores internos, e as extrusivas sofrem ali a influência dos fatores externos. Depois falamos das nossas rochas sedimentares, que são rochas que se formam a partir de pequenas partículas sólidas resultantes de uma degradação de uma rocha já formada, certo? De uma estrutura geológica já formada, que vai se formar ali tanto pela própria gravidade, como também pelo vento, certo? Pela ação dos ventos. E aí, por fim, falamos das nossas rochas metamórficas, certo? Que são rochas que, a partir da alta temperatura de pressão, vão resultar, né, em outras estruturas geológicas. Agora, vamos falar das estruturas geológicas em si, certo? Como falamos, temos 3 estruturas principais. O escudo cristalino, certo? Que vai ser ali a nossa sede de todos os nossos materiais, dos nossos metais, certo? Então, a grande parte dos metais de consumo, de extração, vão estar presentes nesse escudo cristalino, certo? Temos as nossas bacias sedimentares, que são formadas justamente pelo processo de sedimentação de compostos, seja esse processo de próprias rochas, certo? Seja ele pelo processo de acumulação de rochas sedimentares, seja ele também pelo processo de acúmulo de matéria orgânica, como, por exemplo, seres vivos, certo? Que morrem, plantas, certo? Plantas, seres vivos, né, no caso. Então, todo tipo de ser vivo ou composto geológico que vai se acumular, vai formar um sedimento, vai compor essas bacias sedimentares. Os principais componentes que a gente pode extrair, ou o principal componente que a gente pode extrair dessas bacias sedimentares, é justamente o nosso carvão, certo? Além também do petróleo, certo? Então, petróleo e carvão vão ser ali os 2 principais exemplos que a gente tem de extração dessas bacias sedimentares. E, por fim, temos os nossos dobramentos modernos, que já surgem na era mais atual, entre a passagem da era Mesozoica para a era Cenozoica, certo? Vamos falar agora de uma por uma. O primeiro tipo de estrutura é a estrutura cristalina, certo? São as formações mais antigas, basta vocês verem aqui na nossa escala geológica e também, se vocês lembrarem da nossa aula passada, certo? Quando a gente falou da formação dessas 3 estruturas aqui, o escudo cristalino vai estar localizado ainda no nosso período arqueozoico e proterozoico, então ele é o período mais antigo, certo? Ou seja, está ali situado na era pré-cambriana, certo? Composto basicamente por rochas ígneas mais estáveis, certo? A importância econômica, não preciso dizer que é demais, certo? Justamente porque aqui a gente vai ter os nossos metais, certo? Grande parte dos nossos metais vai estar presente aqui. E aí, basicamente, é isso. Daí eu coloquei aqui, ó, no canto, se vocês verem, os crátons. O que são os crátons? São escudos, certo? Escudos cristalinos ou plataformas, certo? Vamos agora separar um do outro. O que são os escudos cristalinos e o que são as plataformas? Que eu vejo uma confusão muito grande disso. Os escudos cristalinos, eles podem também ser chamados de maciços antigos, certo? Então, são maciços antigos ou escudos cristalinos. E eles são ali caracterizados por terem bastantes rochas cristalinas. Ou seja, o que são as rochas cristalinas? As rochas cristalinas são as rochas ígneas, certo? Ou também as rochas metamórficas, certo? Basta vocês lembrarem que quando eu falei que as rochas metamórficas elas são formadas a partir de outras rochas, como, por exemplo, as rochas ígneas, esses vão ser os 2 exemplos ali de escudos cristalinos, certo? Então, essa é basicamente a composição dos nossos escudos cristalinos. E também, uma coisa importante é que eles vão aflorar principalmente ali a superfície, certo? Então, eles se afloram na superfície, ou seja, eles não foram recobertos por nenhum outro tipo de estrutura geológica. Isso é importante lembrar, eles ficam na superfície. Já quando a gente fala de plataformas,
Plataformas são o quê? São estruturas, certo? Que vão ser recobertas de outras formações estruturais, certo? Como, por exemplo, camadas de sedimentos, certo? Os próprios compostos orgânicos, ou seja, as próprias bacias sedimentares, certo? Então, quando eu coloco escudos cristalinos ou plataformas, eu quero dizer que os escudos cristalinos são, no caso, o que a gente já estudou antes, certo? A estrutura cristalina, e as plataformas são as próprias bacias sedimentares, certo? E aí isso é importante, por quê? Porque ela vai ter uma relevância econômica, como eu acabei de colocar aqui, muito importante aqui, principalmente no nosso país, certo? Basta eu lembrar que essas regiões são regiões ricas em minérios, certo? Como, sei lá, metais como o ouro, certo? Então, a gente tem ouro nessa região, a gente tem ferro, cobre, certo? Que vão ser muito importantes, principalmente na região ali do quadrilátero ferrífero, certo? E também aqui no Carajás, mais aqui ao norte do nosso país, certo? Então, essa região do Carajás, no Brasil, ela é muito importante. Inclusive, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Então, vocês têm que já ter em mente que essa estrutura cristalina, ela vai ser bastante importante para a economia do nosso país, certo? Existem também, não só, é importante lembrar, né, mesmo que isso seja meio óbvio, mas é importante lembrar que não existem essas formações somente no Brasil. A gente também tem, por exemplo, no Congo, certo? Temos também o próprio cráton do norte-americano, certo? Também temos na Austrália. Então, existem essas formações em todo o mundo, certo? E no Brasil, as principais que a gente considera, se eu já puder me adiantar, a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre essas formações mais específicas, que no caso é a próxima aula, certo? Mas se eu já puder me adiantar, as principais vão ser ali a da Amazônia, certo? A amazônico, a própria estrutura cristalina ali do São Francisco, também do Rio de La Prata e de São Luís, certo? E aí agora, a nossa segunda estrutura, nossas bacias sedimentares. Elas são formações mais recentes. Se vocês retornarem lá para aquela escala de tempo, vocês vão ver isso, certo? E aí, vamos para a definição. Elas são depressões preenchidas por sedimentos provenientes das áreas de maiores altitudes, como a gente já falou, né? As mais antigas são da era paleozoica e era mesozoica, enquanto as mais recentes são da era cenozoica. E aí a gente tem algumas bacias sedimentares importantes aqui no nosso país, né, sendo as principais ali a bacia da Amazônia, do Pantanal Mato Grossense, da Austrália e russa, certo? Por fim, a nossa última estrutura geológica são os dobramentos modernos, são formações mais recentes, né, da era cenozoica, são inclusive as formações geológicas mais novas, certo? E elas são formadas a partir de forças internas, certo? Movimentos orogenéticos convergentes, rochas menos resistentes afastadas por intensos movimentos tectônicos. Então, a gente tem aquele movimento das placas tectônicas fazendo com que haja ali a formação de grandes estruturas, como os principais exemplos ali, o próprio Alpes, certo? Os Andes também, Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, o Atlas e o Himalaia, na Índia, certo? Daí, como a gente já disse, as bacias sedimentares elas vão ser importantes ali pela presença do nosso carvão, certo? Então, o carvão ele vai ser o grande destaque ali de extração dessas bacias, certo? E também o petróleo, certo? Então, uma coisa importante também que a gente tem que lembrar é que essa extração de petróleo ela não se dá somente na nossa estrutura terrestre, certo? A gente também tem absorção de petróleo no mar, certo? E aí é só fazer um joguinho de lógica. Se o petróleo ele se forma a partir do acúmulo de compostos, né? No caso, seres vivos, aqui nessa região da Terra, ou seja, na superfície terrestre, a gente tem a sedimentação desses compostos, com acúmulo de pressão e temperatura tem a formação do petróleo. No mar não vai ser diferente, a gente tem acúmulo ali também de matérias orgânicas, como também como também seres vivos, certo? Seres marinhos e também algumas plantas marinhas. Esse acúmulo dessas plantas, elas são soterradas, daí a gente tem acúmulo de pressão e temperatura, e por fim também a formação do petróleo marítimo, certo? Sendo que o principal de extração é o próprio petróleo marítimo. O petróleo terrestre, ele é um grande destaque nos Estados Unidos, certo? Aqui no Brasil, a gente tem um maior destaque aqui para o petróleo marítimo.
Basta a gente lembrar do próprio pré-sal, certo? Basta a gente lembrar da Petrobras. E o símbolo da Petrobras é ela atuando no mar, certo? E é isso, gente. Muito obrigado. Na próxima aula a gente vai especificar a estrutura do relevo do próprio Brasil, certo? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se tiverem, basta falar alguma coisa aí nos comentários que eu respondo todas as questões, tá bom? Muito obrigado e tchau!